Meus vitoriosos, bom dia! Estamos aqui para dar início a mais um devocional aqui nesse perfil. Estamos aqui para rezar, para apresentar nossas orações por nossa força e coragem. Notei aqui que eu estava precisando de força e coragem, e muitos de vocês, quando apresentam as perguntas de vocês nas caixinhas, estão precisando de força e coragem. Izzy, bom dia, que coisa maravilhosa. Renata, Lindy, pessoal, muito bom dia. E, na verdade, deixa eu contar para vocês aqui, para início. Eu disse, eu vou fazer de 5h30, mas vai ser tão difícil, porque é cedo para mim, é cedo para vocês, mas veja que alegria, eu já tenho pessoas aqui me dando bom dia, já tenho vocês aqui com toda alegria para iniciar esse dia. Por favor, me digam também se o áudio está certinho, se vocês estão conseguindo escutar. Eu vou colocar aqui uma legenda para poder eu fixar o comentário. O tema hoje é Tudo Posso naquele que me fortalece. Por isso que está aqui a música. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma passagem do livro de Paulo, que é o que a gente vai fazer, nossas cartas paulinas, é o que a gente vai estudar, as cartas que Paulo mandou ao seu povo. E o que é que acontece? A gente tinha, é por isso que eu escolhi as cartas de Paulo. Paulo é uma pessoa que foi transformada. Ele antigamente se chamava Saulo, e à medida que ele tem a visão de Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele se transforma e vai transformar e vai tornar outras pessoas cristãs. Então é isso que a gente passa muitas vezes na nossa vida. A gente tem uma visão que não consegue enxergar quem é Jesus, não consegue ter noção do trabalho, dos milagres que Jesus pode fazer por nós. E era o que acontecia com Saulo naquela época, lá atrás, quando ele apenas perseguia cristãos. Então ele persegue cristãos, ele vai em busca de desestruturar aquilo que Jesus Cristo tinha mandado os apóstolos fazerem por não acreditar. E aí, quando ele está caminhando, ele tem a visão de Jesus Cristo mostrando quem ele é. E aí ele se transforma. Então, depois dessa transformação, Paulo é preso porque ele também foi perseguido, e dentro da prisão ele escreve várias cartas aos povos que o ajudavam. E essas cartas são as cartas por exemplo, aos coríntios, aos filipenses, aos gálatas, e todos esses povos ajudavam Paulo. Então, nesse contexto todo, é que a gente vai trazer as cartas e estudar e meditar, porque eu digo a vocês que a gente tem um método 5 etapas da vitória. E esse método contempla realmente a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, conhecer o que Jesus quer para nós. A gente vai ter também apresentar as nossas orações, colher o que Deus tem para a gente, porque muitas das vezes a gente só faz as nossas orações e não tem o poder de desfrutar daquilo que Jesus tem para nós. A gente vai entender. O que é que eu digo com entender? A gente não pode se revoltar quando Deus não nos concede exatamente aquilo que a gente quer, porque o que é que acontece às vezes? A gente faz tanta oração, a gente conhece tanto a Bíblia, mas na hora que a gente pede alguma coisa em específico, aquele pedido não vem para a gente. Qual é a nossa tendência? A gente se revolta, a gente se coloca contra Deus porque ele era para ter concedido o pedido A ou o pedido B, aquilo exatamente do jeito que a gente queria. Sendo que não é assim. A vida não é assim. A gente vai precisar aprender, muitas vezes, passando pelas dificuldades de não ter aquela concessão daquele pedido específico que a gente faz para Deus. E, por fim, a gente sempre agradece, porque eu sempre digo aqui, mulher vitoriosa é mulher grata. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Quem for entendendo, vai colocando o troféu. Quando aquilo fizer sentido no seu coração, você vai e coloca um troféuzinho aqui. Quando você não entender, você também pergunta, Marília, é assim mesmo? Porque você me perguntando tanto me ajuda a trazer mais coisas interessantes para aqui, como também faz com que eu pesquise. Então, é importantíssimo para a gente sempre ter essa palavra aqui, né? Todo mundo junto,
perguntando e fazendo a coisa ficar boa. Eu vou encaminhar também essa live para algumas amigas, para algumas pessoas que eu sei que querem estar por aqui, principalmente as minhas alunas da mentoria, que fizeram a mentoria Desabrocha. Então, eu vou encaminhar aqui para algumas pessoas, estou encaminhando. Você também que quiser, encaminha aí para os seus amigos, para os seus familiares. Anne, minha amiga, bom dia, seja bem-vinda, que coisa boa. Nunca mais falei com você, também nunca mais eu tinha feito live aqui ao vivo, né? E nós estamos aqui meditando hoje, especificamente, na carta de Paulo aos Filipenses. Quando Paulo foi preso, ele precisou de suprimentos. Ele precisava de ajuda financeira, ele precisava de comida, de bens, tudo isso que a gente normalmente somos seres humanos. Se a gente for preso, a gente sempre vai precisar de uma ajuda material. E quando Paulo estava lá preso, ele teve a ajuda de um povo que era chamado Filipenses. Eles tinham sido governados pelo rei Filipe. E quando chegou mais à frente, esse povo se transformou nos filipenses. E Paulo, indo fazer essa pregação nesses lugares, ele já tinha aquelas pessoas como seus amigos, como pessoas importantes para a sobrevivência dele. Então, ele vai receber bens materiais desse povo. Um deles vai até a prisão onde Paulo estava e vai entregá-lo bens, ajudas, suprimentos. Era isso que ele recebia. E nessa entrega, quando eles vão voltar, eles levam a carta de Paulo e a carta de Paulo aos Filipenses. Então é isso que nós vamos ver aqui, mas antes eu quero fazer um parêntese. Como nós estamos aqui no primeiro devocional, na primeira aula de abertura, na primeira meditação, antes da gente ir para a carta de Paulo, eu quero fazer uma pequena leitura dos Atos dos Apóstolos. Eu vou deixar também essa live salva no YouTube. Então, o que é que acontece? Quem não puder assistir aqui, vai estar salvo no YouTube. Eu não sei se eu vou deixar ainda aqui salvo no Instagram, enfim. Mas como eu quero que seja algo profundo, é por isso que eu vou fazer um retorno aqui, uma volta ao livro dos Atos dos Apóstolos, para explicar como foi a conversão de Paulo e como é que Paulo passa a ser essa pessoa que é autor. Ele escreve 13 cartas. Ele escreve a 13 povos. Dentre esses povos, tem algumas pessoas também que recebem cartas de Paulo, mas sempre com orientação para a sua igreja. O que é que a igreja deveria fazer? O que é que as pessoas devem fazer? Como que a gente deve se comportar diante das nossas dificuldades? Porque todos nós vamos ter dificuldades. Por isso que o foco aqui desse devocional, durante esses próximos 21 dias, vai ser sempre força e coragem. David, atleta, David, professor de boxe, bom dia, seja bem-vindo. O foco será sempre a nossa força e coragem, como eu vinha dizendo. Porque nós sempre vamos passar por dificuldades, por tribulações, por dores. E eu digo a vocês, todas as vezes que eu me apresento, eu sou Marília Andrade e eu te ensino a sair da dor e alcançar a vitória. Por quê? Porque eu passei por uma dor muito grande na minha vida e essa dor fez com que eu desenvolvesse realmente esse método 5 etapas da vitória, entendendo que a vitória tem um padrão. Existe um padrão para a gente alcançar a nossa vitória, sair da dor, não ficar prostrado na dor, porque o que é que eu digo também? Todos nós sempre vamos estar diante de alguma dor. Todo dia a gente vai ter que enfrentar um desafio, todo dia vai se apresentar uma dificuldade financeira, vai se apresentar uma dificuldade de saudade, uma dificuldade no relacionamento, seja amoroso, seja de amizade. A gente sempre vai passar por esse tipo de dificuldade, sempre vai ter o que Paulo vivenciou aqui, essas prisões, elas sempre vão aparecer na nossa vida. E a gente sempre vai precisar saber como vamos nos desvincular, como a gente vai sair dessas prisões. Então aqui eu quero trazer vocês agora, neste momento, a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o versículo 19. É uma leitura um pouquinho grande. Eu não vou me preocupar aqui, por exemplo, em manter vocês todos aqui na live. Quem tiver vontade de ficar até o final, fique até o final. Quem não tiver, vê depois no YouTube. Quem achar que faz sentido para você, fica. Mas o que é que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer um conhecimento muito profundo. Como é profundo, eu não vou me preocupar tanto com vocês estarem se sentindo tão bem, ou eu leio um pouquinho menos. Não, eu vou trazer o conteúdo que é preciso para poder a gente ter um avanço na nossa força, coragem e na nossa fé. É isso que eu quero aqui nesse devocional Vitória na Fé, tá? Então vamos lá. Quem estiver entendendo, coloca troféu. Quem quiser perguntar, pergunta.
Capítulo 9, versículo 1. Saulo, porém, só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. O que Paulo queria era matar e ameaçar e violentar todas as pessoas que eram discípulos de Jesus Cristo. Tinha acabado aqui a vivência. Um momento, gente. Alexa, desligar. É o meu primeiro despertador. Então, o que é que acontece aqui? Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, com o fim de trazer presos para Jerusalém todos os homens ou mulheres que encontrassem seguindo o caminho do Senhor. Qual era o objetivo de Paulo? Trazer presos todas as pessoas que estivessem seguindo o caminho de Jesus. Jesus tinha acabado de passar aqui na Terra, ele já tinha morrido e ressuscitado. Os Atos dos Apóstolos é a primeira leitura, é o primeiro livro que trata do momento pós-crucificação e ressurreição de Jesus. Então ele tinha passado e o que Saulo queria era prender essas pessoas que acreditavam nessa barbaridade que tinha sido Jesus. Na cabeça dele, né? Durante a viagem, estando já perto de Damasco, foi envolvido de repente por uma luz vinda do céu. Olha só. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: Quem és, Senhor? E ele: Eu sou Jesus, a quem persegues. Levantaram-se, levanta-te contra a cidade, ali serás informado do que deves fazer. Ou seja, ele estava indo para Damasco, levanta, vai, e lá você vai entender o que é que precisa ser feito. Os homens que o acompanhavam encheram-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. E Saulo, na época, antes de se converter, antes de se transformar, ele andava com seus soldados, ele andava com seus homens. Então, os homens que estavam perto dele também ouviram aquela voz. Eles não viam ninguém, mas eles ouviam o que estava acontecendo. Saulo se levantou do chão e, embora tivesse os olhos abertos, não enxergava nada. Ou seja, Saulo, naquele momento, ele não conseguia ver nada, porque ele simplesmente tinha ouvido a voz de Jesus, tinha visto com os olhos do coração, ele enxergou aquela luz e a luz cegou ele, né? Veja que interessante. Ali ficou 3 dias sem ver, sem comer, nem beber nada. Imagine, Saulo, pensa se você, isso que acontece muitas vezes, todos nós temos o nosso caminho de Damasco. A gente, principalmente quando a gente não acredita que nós vamos ser transformados, aí a gente imagine como se fôssemos nós, a gente num caminho, perseguindo, sabe assim, a gente tem a nossa motivação muito clara na nossa vida, a gente sabe exatamente o que nós vamos fazer, nós temos os nossos planos muito bem elaborados e a gente está no nosso caminho. De repente, a gente está lá no caminho e enxerga aquela luz muito grande, não sabe o que é e pergunta: o que é essa luz? Aí Jesus diz: sou eu. Imagina que coisa linda, como isso foi fantástico para Saulo naquela época. Observa que ele não acreditava, que ele perseguia quem acreditava, justamente porque aquilo não fazia sentido para ele. Ou seja, ele tem uma transformação muito grande quando há essa visão aqui na estrada de Damasco. E muitas vezes é o que acontece com a gente. Nós estamos lá descrentes, a gente está sem força, a gente está sem coragem, a gente está sem graça, desanimado na nossa vida. E aí temos essa luz, essa inspiração, quando a gente consegue enxergar Jesus na nossa vida. E aí eu quero deixar muito claro para vocês que isso aconteceu comigo, esse caminho de Damasco acontece para todos nós. E mesmo, o que é que aconteceu lá quando eu estava no hospital? Eu tinha certeza que eu ia morrer, eu queria morrer, na verdade, porque eu estando sem meu pai, sem minha mãe, não fazia mais sentido ficar viva. E eu consigo sentir Deus segurar na minha mão. Então, essa transformação acontece na vida da gente, sabe? Quando a gente menos espera, e muitas das vezes a gente está muito ansioso por essa transformação, tá? Tudo bem também estar ansioso pela transformação, mas às vezes a gente está desacreditado em tudo. Não tem nada mais que faça com que a gente volte a ter esse ânimo todo, essa força toda, e vem Jesus e se mostra de maneira tão firme para a gente. E aí, dando continuidade à leitura do que aconteceu com Saulo. Antes eu vou falar aqui com Mirtes, que acabou de entrar, Melinha, Michele, Ana Paula. Sejam todas bem-vindas. Um excelente dia para vocês. Nós estamos aqui no nosso primeiro dia do Devocional Vitória na Fé. A passagem de hoje é: tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou fazendo aqui uma introdução
da transformação de Saulo para Paulo, quando ele tem a sua visão de Jesus no caminho de Damasco. E aí, eu vou dar um pulinho e vou chegar aqui no versículo 15, e quando Saulo tem aqui, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para levar meu nome diante das nações, dos reis e dos israelitas. E lhe mostrarei quanto você deverá sofrer por meu nome. Ou seja, vai uma pessoa para ajudar Saulo, e Saulo vai entender o quanto ele vai sofrer pelo nome de Jesus. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs-lhe as mãos, impôs as mãos em Saulo, para poder ele ser curado, e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recuperes as vistas e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram-lhe dos olhos como que escamas, e ele recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois se alimentou e sentiu-se fortalecido. Aqui que a gente viu que ele passou 3 dias sem comer e sem beber nada, sem enxergar nada, e Ananias, que é um personagem, é uma pessoa que aparece aqui dentro dos Atos dos Apóstolos, se direciona a Saulo e faz com que ele enxergue. E a partir de então, Saulo deixa de ser chamado Saulo e vai ser chamado Paulo, que vai ser a pessoa que vai mandar todas essas cartas, que vai escrever vários livros da Bíblia. No total, são 13 cartas paulinas, e é nisso que a gente vai focar de agora em diante. Porque assim como esse povo recebeu todas essas cartas de Paulo quando estava na prisão, nós somos ainda os destinatários dessas cartas. A gente ainda precisa receber toda essa mensagem de força e coragem que Paulo enviava para aquelas pessoas na época. Então, hoje, nós estamos no lugar daqueles povos que receberam as cartas de Paulo. E aqui, para o primeiro dia, já que o nosso devocional é focado em força e coragem, eu escolhi a melhor passagem que a gente tem aqui, muito conhecida, em que Paulo diz aos Filipenses. Ele manda uma carta, na verdade, é um livro da Bíblia pequeno, tá? Principalmente para quem todas as vezes chega para aqui no meu perfil e diz: Marília, eu queria aprender mais a ler a Bíblia, eu queria entender melhor. A gente tem um livrinho aqui muito pequeno, de quatro capítulos somente. Aqui, ó, a Epístola aos Filipenses, que se chama Carta. A gente tem aqui somente 4 capítulos. A minha Bíblia, como vocês já sabem, é toda riscadinha. E aqui eu escolhi uma passagem do capítulo 4, que é o versículo 13. E o versículo 13 é só uma frasezinha, para ficar fácil para a gente fazer o devocional, mas eu não vou começar a ler pelo versículo 13, eu vou começar a ler pelo versículo 10, quando a gente tem Paulo agradecendo a oferta que os filipenses lhe enviaram. E aí, contextualizando para vocês, ele é preso e ele fazia o seu discipulado nessa comunidade, nessa cidade de Filipos. E esses filipenses, entendendo quem era Paulo, sabendo os cristãos já nesse momento, né? Ele já tinha se convertido e ele já falava para os cristãos. Então, nesse momento, essas pessoas de Filipos resolvem ajudar Paulo e levam mantimentos para ele enquanto ele estava na prisão. E aqui eu quero falar, minha gente, eu quero que vocês tenham em mente que é muito significativo Paulo estar numa prisão do ponto de vista físico, naturalmente, e do ponto de vista espiritual e mental para a gente. Porque muitas das vezes nós estamos em prisões que a gente mesmo elabora para a nossa vida. Existe a prisão física, nós cometemos um crime. Na época, seguir Jesus Cristo era crime, por isso que Paulo foi preso. Mas às vezes a gente elabora prisões na nossa própria mente, quando a gente acha que não somos merecedores, quando a gente não acredita no poder de Jesus Cristo, quando nós pensamos que nós somos sempre julgados, que as pessoas estão criticando a gente, que o nosso trabalho não é bem feito. Então, quando eu direciono uma palavra para vocês, é neste momento que muitas vezes estamos aprisionados e vocês precisam de mantimento. E eu preciso de mantimento para minhas prisões. O que é que eu faço para ter esse mantimento? É essa leitura da Bíblia. É a palavra de Deus, que ela vem como uma força, como um pão, como uma libertação dentro dessa prisão que a gente mesma elabora na nossa cabeça, sabe? Pensando que tem pessoas melhores do que a gente, pensando que a gente vai ficar reféns de relacionamentos que não são produtivos para a gente. Tudo isso faz com que
nós fiquemos aprisionados, assim como Paulo ficou aprisionado naquela época. Ele tinha prisão física, mas ele não tinha prisão espiritual. Olha o que é que ele diz aqui na passagem. Ele vai agradecer por tudo que é entregue a ele e vai dizer aqui como é que ele conduz a vida, tá? Então ele diz: grande foi minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto por mim. Olha só, ele não sente alegria sozinho, ele não sente alegria pelas coisas do mundo, mas ele sente alegria no Senhor. Grande foi a minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto por mim. Então ele está dizendo que os filipenses tiveram afeto por ele. Então, qual a pessoa hoje que a gente gostaria de ter afeto e saber que era grande alegria por essa pessoa ter demonstrado afeto? O afeto que a gente demonstra a Jesus, fazendo com que ele sinta alegria, porque nós demonstramos esse afeto por ele. Olha como isso é lindo. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava-lhe oportunidade de manifestar-se. Vocês tinham afeto de vocês por mim, eu sabia, mas agora que estou preso, esse afeto se manifesta. Observa que em situações difíceis, coisas boas acontecem. Sempre digo a vocês, não é por estar passando necessidade que o digo, pois aprendi a contentar-me em qualquer situação. Será que nós estamos contentes em qualquer situação? Quando a gente está passando por dificuldade financeira, por dificuldade nos nossos relacionamentos, por dificuldade na família, a gente vai continuar contente por ter alegria no Senhor? Ou a gente vai, como se diz, morgar, desanimar, se prostrar diante das dificuldades? Olha como ele diz, olha como essa passagem é linda, olha como essa passagem é linda, abre o coração. Sei passar privações e sei viver em abundância. Estou acostumado a tudo, ter fartura, como sofrer fome, ter sobra e passar penúria. Tudo posso naquele que me fortalece. Chegamos aqui à leitura que foi apresentada, que foi pensada, muito bem pensada, para o dia de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente se coloca no lugar de Paulo aqui, a gente sabe passar por penúria, a gente sabe passar por dificuldades, a gente sabe passar pela abundância, ou a gente só sabe passar por estar muito bem, equilibrado? Não, não preciso de muito, não, mas também não preciso de pouco. Eu quero ter aquilo que é possível para que eu viva bem, para que eu dê conforto para mim e para os meus filhos. Eu não preciso muito de luxo, não, eu não preciso de tanto, eu só preciso do suficiente. A gente não costuma dizer isso, não é isso que a gente costuma dizer para a gente e para todas as pessoas que estão próximas a nós. É isso que nós costumamos dizer. E o que é que vem Paulo dizer aqui para a gente, mostrar com muita clareza? Eu sei viver na abundância. Quando eu digo abundância, quando a gente tem um significado bíblico da abundância, é abundância em todas as áreas, é abundância para tudo. Quando Jesus veio aqui e morreu por nós, ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aí é abundância nos nossos relacionamentos, no nosso financeiro, na nossa profissão, em tudo quanto for possível ser abundante. E Paulo sabia o que era a abundância. Ele já tinha vivido nisso, porque ele era uma pessoa que perseguia, ele era uma pessoa que tinha muitas posses. Antes de ser Paulo, que era Saulo, ele vivenciou tudo isso. E depois ele se junta aos discípulos de Jesus, aos 12, ele vai se juntar, ele se torna muito amigo de Lucas, que escreveu o livro de Lucas, ele vai se tornar amigo de Pedro, é tanto que nós temos sempre a referência de Pedro e Paulo, ou seja, ele estava ali levando a palavra de Jesus Cristo, e chegou um momento que o que é que acontece? Ele vai preso. Então ele estava acostumado a viver com tudo de bom, e foi preciso se acostumar também a viver com toda a dificuldade. Mas dentro da dificuldade, o que é que ele diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Será que nós estamos dizendo isso dentro da nossa dificuldade? Por isso que eu disse aqui, o devocional, ele está orientado para força e coragem, para ter vitória na fé. Eu não estou falando em ter vitória quando o nosso caminho está fácil, quando os nossos sinais estão abertos, quando está tudo muito tranquilo para a gente ter vitória. É muito fácil ter vitória quando todas as condições estão favoráveis para que alcancemos aquela vitória. Aí está tudo tranquilo. E quando a condição está desfavorável, o que é que você diz para aquela condição desfavorável? Você diz o que Paulo disse aqui aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece?
Ou você diz assim, ah, Deus me abandonou. Eu estou aqui passando por essa dificuldade, agora o Senhor não escuta mais as minhas orações. Então entenda, é por isso que eu digo a vocês, eu te ajudo, eu te ensino a sair da dor e alcançar a vitória. Porque a dor tem a sua positividade dentro dela. A dor tem muitas descobertas. A sua prisão, a prisão que a gente pode estar vivendo hoje, ela tem muitas descobertas. E a principal descoberta é você saber que você pode viver muito bem, obrigada, como Jesus quer que a gente viva em abundância. Mas se for o caso de você viver no pouco, você vai ter ideias no pouco, você vai sobreviver no pouco, você vai receber o afeto de pessoas importantes dentro desse pouco. Se não for das pessoas que você quer, você vai receber o afeto de Deus dentro desse pouco. Você vai receber mensagens, imagens, sabe? Você precisa apurar a sua intuição, você precisa apurar os seus sentidos, que não são os sentidos que a gente conhece, sabe? O olho, o ver, o comer, o sentir, o gosto. Não. Os sentidos que são aqueles mesmo do espírito, de você entender a presença de Jesus, a presença de Deus dentro da sua vida, quando você está aprisionado, aprisionada. E por isso que vem o tudo posso naquele que me fortalece. Porque dentro da dificuldade, você vai precisar enxergar a existência de Jesus Cristo. Então, minha gente, se está fazendo sentido, quem puder, eu percebo aqui pela hora, sabe? Eu que já fiz live em todas as horas possíveis e imagináveis, talvez vocês estejam assim, deitados na cama, se acordando, dormindo, ou se arrumando, tomando café, escovando os dentes. Eu não sei o que você está fazendo, mas uma diferença, né? Pela primeira vez que eu estou fazendo live aqui a essa hora, uma diferença que eu noto é que não estou vendo coração, não tô vendo troféu, não tô vendo nada. É como se vocês estivessem aí ou paradinhos ou fazendo outras atividades e a interação é um pouquinho menor, até porque por conta da hora também eu tenho menos pessoas aqui na live. Mas se estiver fazendo sentido para você, coloca coração e se você puder. E agora a gente vai entrar no nosso momento de oração. Como eu digo a vocês que o método 5 etapas da vitória, ele tem aqui, ó, conhecer a palavra de Deus. A gente vai apresentar as nossas orações. Izzy está aqui, colocou o troféu, que coisa maravilhosa. A gente vai colher o que Deus tem para nós, desfrutar de tudo que Ele tem para a gente. Estou vendo os coraçõezinhos subirem aí, que maravilha, que alegria. A gente vai entender que nem tudo é na hora que nós queremos. A gente precisa passar pelo nosso caminho de Damasco, tá? Pela nossa transformação. E a gente vai sempre agradecer. Então, nós aqui estamos praticando os pilares principais de conhecer a palavra de Deus, de apresentar a nossa oração e de agradecer. Nós estamos praticando aqui alguns pilares do método, que é o que eu trago dentro das minhas mentorias sempre, e nós vamos agora fazer as nossas orações. Eu vou colocar a música aqui é que eu comecei, que é de Padre Fábio de Mello, Tudo Posso naquele que me fortalece. Todos os dias eu vou trazer uma música diferente. Inclusive, eu vou abrir uma playlistzinha no Spotify para vocês seguirem também. Isso é uma coisa até que já era para ter feito há um bom tempo. E todas as vezes, porque eu escuto todas as músicas, tá? Não é somente de padre, é do pastor, enfim, que eu adoro todas. Então, a gente vai para cá. Então vamos lá, a gente vai fazer agora nosso momento de oração. Deise, que bom, colocou corações aqui para mim. Bela, Francisco, estamos começando com tudo aqui essa quinta-feira. Nosso primeiro dia de devocional. Sejam todos bem-vindos. E agora quem está aí, quem entrou também, se quiser fazer a oração, vou pedir para a gente fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração aqui do nosso primeiro dia de devocional. A gente vai pedir a presença do Espírito Santo, vai pedir a presença da espiritualidade amiga, todos os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. Aí vai do que você acredita, vai de quem tem, da pessoa e de quem você tem perto de você para te iluminar, para te guardar. Então a gente vai pedir a presença desses anjos, dessa espiritualidade maravilhosa que está sempre perto da gente. Nós vamos pedir que eles estejam aqui para poder iluminar a nossa oração. E claro, começando, a gente vai começar agradecendo. Eu quero agradecer por esse momento tão lindo, Senhor. Eu sei que é um pouquinho profundo, eu sei que a leitura ela pode fazer com que a gente sinta, mas é muito tortuoso, mas a Bíblia é difícil, e eu estou aqui exatamente para desmistificar isso. Não é tão difícil assim, nós estamos aqui juntos implementando um novo horário, um novo hábito,
E esse devocional foi uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração já há um bom tempo. E eu te agradeço, Senhor, por eu estar tendo exatamente força e coragem para iniciar esse devocional aqui, junto com o meu exército de vitoriosos. Pessoas que eu honro, pessoas que eu tenho muito amor, muito carinho por estar sempre aqui junto comigo. Então, Senhor, muito obrigada por esse dia de hoje, por amanhecer com essas pessoas maravilhosas que o Senhor sempre coloca no nosso caminho. Então, eu quero agradecer também por nossa saúde, pelos nossos sentidos, por podermos dormir, por a gente poder se alimentar. Então, Senhor, eu quero te agradecer pelas coisas mais simples, até as coisas mais complexas que acontecem na nossa vida. E que a gente possa se atentar para não agradecer somente pelas coisas boas. A gente precisa, Senhor, agradecer pelas dificuldades também, porque são elas que vão nos transformar o nosso espírito, transformar a nossa vida. É isso que Paulo viveu aqui no seu caminho de Damasco, quando ele vê aquela luz incrível, aquela luz que a gente nem consegue imaginar. Foi tão forte a luz que o cegou. E essa luz dizia, sou eu, sou Jesus. Vá viver, vá agora ser cristão e buscar cristãos. E é isso que Paulo faz. E ele diz aqui com muita clareza, eu aprendi a viver na abundância e também sei viver, a palavra que a Bíblia traz aqui para a gente, sei viver na penúria. Então, se nós estivermos neste momento passando por alguma penúria em alguma área específica da nossa vida, a gente mostre agora, nesse momento, a Jesus Cristo qual é essa área de penúria que nós estamos vivendo, para que Ele possa transformar, para que Ele possa colocar a sua luz e para que nós tenhamos certeza de que tudo podemos quando a gente acredita em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Senhor, obrigada por nos fortalecer. E para quem estiver passando por dificuldade, para a gente que estiver chorando, para a gente que estiver assim desanimado, que a certeza aconteça neste momento. Que agora a gente tenha certeza da nossa vitória, que a gente tenha certeza no teu poder, porque no teu poder a gente vai se fortalecer e vai conseguir tudo que precisamos nessas áreas de penúria que eventualmente estejamos vivendo nas nossas vidas. Então, Senhor, muito obrigada. Minha gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. E aí, fazendo a minha parte, né, a minha confissão, eu estava precisando muito desse devocional aqui com vocês. Há já algum tempo, como eu disse aqui na oração, Deus vinha fervendo o meu coração, me pedindo para fazer esse devocional. Izzy colocou um troféuzinho aqui, amém, né, Izzy? Oração linda, que coisa maravilhosa. Pois é, amiga, tanta coisa que a gente viveu naquele hospital, e aí Deus vem e pede mesmo. É tão interessante que da última vez assim, que foi um momento que eu percebi que não dava para não fazer, eu estava tomando banho. E aí Deus fez assim, filha, você não está enxergando que é isso, não. Você não está enxergando que a gente precisa fazer essa oração, que a gente precisa entrar em oração. E aí foi quando eu disse, não tem mais como, a gente vai começar o devocional. É tanto que a gente começa tudo na segunda-feira. E eu comecei na quinta, porque era o dia que era possível começar. Eu não tinha mais o que esperar para começar na segunda, para começar num dia primeiro, não sei o que, não sei o que. Não era possível. Então vamos lá, um dia abençoado para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu esqueci de fazer isso assim que eu terminei a oração. Então que tenhamos um dia incrível, que esse devocional ferva o coração de vocês e que amanhã nós estejamos juntos de novo aqui às 5h30. Um beijo no coração de vocês, obrigada pela presença de todos.